Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje eu vou te mostrar como eu tenho feito babyliss nas minhas clientes sem escovar o cabelo. A primeira coisa que eu faço é dividir esse cabelo em 3 partes, então eu vou fazer essa divisão de orelha a orelha e depois eu vou dividir a parte de trás. Eu prendo um pouco do cabelo e vou soltando as camadas à medida que eu vou fazendo babyliss. Isso vai me ajudar a manter a organização durante o processo e aí eu vou passando os produtos camada por camada e escovando para que todos esses fios recebam esses produtos. Eu sempre uso um fixador de ondas e um protetor térmico. Como eu não vou escovar esse cabelo, eu vou passar o babyliss rente à raiz dela para deixar tudo alinhado. E isso vai depender muito do cabelo que você está trabalhando, tá? Tem cabelos que vão permitir que você faça esse alinhamento, tem cabelos que vão permitir que você use somente o babyliss para dar certo, e tem outros que você vai precisar escovar, alinhar ali com a escova e o secador, ou até mesmo uma chapa frizz, se for o caso. E agora, para a questão de enrolar o babyliss. O lado direito, ele sempre vem por cima da mecha e o lado esquerdo por baixo da mecha. E eu vou fazendo esse raciocínio durante todo o cabelo. Então, o lado direito por cima da mecha e o lado esquerdo por baixo da mecha. Então, alinhei a minha raiz, vou posicionar meu babyliss por baixo dessa mecha e aí sim eu vou enrolar esse cabelo. Porque no babyliss as mechas têm que converger, né, tem que convergir para o centro da cabeça. Então, para esse lado, eu uso sempre babyliss por baixo e quando eu vou fazer o lado direito, babyliss por cima. Esse babyliss, ele é muito, muito rápido. E qual é o ponto ideal para você soltar o seu cabelo? Quando você sentir que a mecha tá quente. Quando a mecha estiver quente, você pode soltar. Nessa parte de baixo eu fiz 2 repartições, mas o resto do cabelo, geralmente, eu consigo fazer a repartição do cabelo no meio e depois eu divido cada lado em 2 mechas separadas. E eu sempre vou deixar esse cabelo esfriar na minha mão antes de abrir. Então, eu não tiro o babyliss do cabelo e solto ele de qualquer jeito. Eu deixo ele na minha mão pra esfriar e depois que a mecha estiver fria, eu vou abrir. Você pode deixar pra abrir esse cabelo só no final. Como esse babyliss que eu tava fazendo era da minha mãe e ela gosta de um babyliss mais caído, eu já vou abrindo ao longo do processo, para não ter tanto frizz e para manter todo mundo ali no lugar. Mas os meus clientes eu gosto de deixar para abrir só no final, porque aí a gente tem mais durabilidade ainda. Então, para as outras mechas é a mesma coisa, aqui eu dividi no meio e essas 2 mechas eu separei em 4. Então, fiz a repartição ali do meio e dividi a mecha maior em 2. Pro lado direito, o babyliss sempre vai vir por cima do cabelo. Eu estico essa pontinha do cabelo para que a pontinha não fique enrolada, para que ela fique mais esticadinha e vou vendo ali se o cabelo já esquentou o suficientemente ou não. Se tiver quente, eu já solto na minha mão, vou deixar esse cabelo esfriar e depois eu vou soltar essa mecha. E aí a mecha do lado, a mesma maneira. Como a gente dividiu ao meio, essas 2 a gente vai colocar primeiro o babyliss por cima do lado direito, depois do lado esquerdo a gente coloca o babyliss por baixo. E eu sempre passo a mecha no babyliss torcendo. Eu nunca vou só passar como se fosse só enfitando, enrolando em volta com a mecha aberta. Eu dou uma torcida à medida que eu estou enrolando a mecha nesse babyliss. Muito, muito, muito importante que você sempre proteja o cabelo do seu cliente antes de fazer um babyliss. Porque por mais que sejam somente umas ondas, você corre o risco de acabar queimando ou até podendo causar danos maiores no cabelo da sua cliente. Eu não gosto tanto de passar o produto no cabelo todo e bater um secador. Se você for fazer isso, você pode passar camada por camada, assim como eu faço antes de começar o babyliss. Eu não mostrei em todos os processos, mas tudo foi igual às primeiras mechas que eu fiz. Soltei uma seção de cabelo, passei protetor térmico, o fixador de babyliss, penteei o meu cabelo, separei em 2 seções e essas 2 seções eu reparti em 2 pro lado direito e 2 pro lado esquerdo para conseguir fazer todas as minhas ondas. E aí depois eu venho alinhando essa raiz, assim como eu tenho feito, e depois eu vou envolver o cabelo no babyliss dando torções para dar esse efeito de onda. E a pontinha sempre vai manter esticada. O tempo para a gente soltar esse cabelo é o tempo que a mecha estiver quente. Não fique falando, mas é 10 segundos, é 5 segundos. Não vai nessa, porque uma hora você vai pegar uma mecha maior, outra hora você pode pegar uma mecha mais fina. E se você estabelece um tempo padrão para fazer isso, você pode acabar se arregaçando. Eu falo porque eu tentei memorizar já cabelo,
em tempo, em segundos. Só que, gente, cabelo é extremamente relativo. Tem cabelos que vão ter química, que vão esquentar mais rápido. Tem cabelos que são mais hidratados ou mais grossos, por exemplo, que não vão conseguir esquentar tão rápido, que eles vão demorar mais. E se você pegar mechas mais grossas, se o cabelo for mais grosso, dificilmente ele vai esquentar muito rápido. Diferente de um cabelo mais fino. E aí eu vou jogando spray em todas essas mechas, mas como eu falei, em clientes eu tendo a deixar tudo fechado e abrir só no final e aí depois eu venho com esse spray. Até porque em cabelo de cliente geralmente eu tenho que usar às vezes óleo nas pontas ou para dar uma limpeza maior ou para realmente nutrir e hidratar as pontas, vai depender 100% do cabelo que eu tô trabalhando, mas geralmente eu uso um pouquinho de óleo nas pontas para depois fazer esse trabalho de fixação. Porque se você vier como eu estou fazendo, fixando camada por camada e depois vir com óleo, isso não vai dar certo. O óleo ele vai quebrar todas essas barreiras de fixação e vai acabar com o trabalho que você fez durante todo o processo do seu babyliss. Outra coisa que eu gosto de falar, e eu quero que você se atente aqui, é começar esse babyliss à medida que for subindo o topo da cabeça, a mecha da metade para o final. Se você começa essa mecha muito em cima, se você começa essa onda muito em cima da cabeça, com esse cabelo muito para cima, no caso, o posicionamento que você está com o seu babyliss, a cabeça da sua cliente ela pode ficar com essa sensação de estar mais volumosa, estar mais alta, porque você encostou esse babyliss muito alto. Então, dessa parte aí, que é mais o topo do cabelo, para cima, eu tento fazer esse babyliss apenas ali da metade da mecha pro final. Porque aí a gente vai posicionar essas ondas mais da metade do comprimento do cabelo para a ponta. E quem que vai mandar nisso? A sua cliente. É muito importante que você pergunte o jeito que ela gosta das ondas. Se ela gosta de onda, se ela gosta de onda mais volumosa, se ela gosta de onda mais natural. Porque aí você consegue moldar e estruturar esse babyliss enquanto você tá fazendo da maneira que ela gosta que ele fique. Todos os produtos que eu usei eu vou deixar linkados aqui abaixo. E para você começar a fazer babyliss, você não precisa dos produtos mais caros e mais chiques do mundo todo. Eu entendo que o produto mais caro, nem necessariamente toda vez ele vai ser melhor. Só que esses que eu uso hoje, a maioria da Schwarzkopf, eu sinto que, como são produtos mais tecnológicos, eles acabam facilitando a sua vida. Então, eles entregam um acabamento que eu, particularmente, tinha mais dificuldade de entregar quando eu comecei a fazer com outros produtos. Esse spray em particular, que é o Silhouette, eu gosto muito dele para dar limpeza nesses frizz. Então eu gosto de passar ele e vir com um cabinho do pente ou com o pente e vir alinhando todo o frizz ou qualquer coisinha, porque ele é meio que uma cola, sabe? Ele vai unindo esse cabelo e dando mais esse aspecto de limpeza. Para fixador eu tô usando ele, que é o Silhouette da Schwarzkopf, e tô usando também o Session, que é um fixador também da Schwarzkopf. O Session ele é um pouco mais leve e esse Silhouette ele é um pouco mais, tipo, extra forte. E eu gosto muito dele pelo custo-benefício, porque ele acaba sendo mais barato que o Session e ele é um spray extra forte, ou seja, você usa menos quantidade para te entregar um resultado. Outro spray que eu usava e gostava bastante era o Amende, tem o vermelho e tem o preto. Também foi um spray muito bom. O Silhouette eu acho ele melhor, porque ele não tem aquele aspecto de colento, sabe? Ele é um spray bem seco. Eu gosto desse acabamento que ele dá, tanto pro babyliss, né, pra hora da gente fazer as ondas, quanto também pros penteados. No mais, eu não tenho preferência com muita coisa, não. Pra babyliss, eu tô usando muito esse babyliss Vulcan da Taif, que ele esquenta super rápido, mas antes dele eu tava usando um da Vertix, que também é muito bom e que entregava bastante. A diferença é que esse Vulcan, ele esquenta mais. E assim eu vou seguindo fazendo todo o passo a passo, o mesmo passo a passo sempre no cabelo da minha cliente, em todo o comprimento. A gente vai alinhando, fixando. E como eu falei, isso aqui é a forma que eu faço babyliss e eu espero que eu consiga ajudar alguém que esteja aí do outro lado a aprender e a começar a fazer. Aprender a fazer cabelo foi uma coisa que mudou muito os meus atendimentos. As minhas clientes, elas sempre tiveram essa demanda de maquiagem e cabelo. E aprender a fazer ondas foi uma coisa que mudou demais. E aí depois, posteriormente, eu comecei a aprender a fazer os penteados, que também, assim, somaram e agregaram demais ao meu trabalho. Se você ainda não faz ou tem alguma resistência em fazer cabelo, quebra isso agora, tá? Porque é uma forma que você agrega muito ao seu trabalho e você valoriza muito mais a sua maquiagem quando o cabelo está feito e vice-versa. Quando a maquiagem também está feita, o penteado, o babyliss, ele se sobressai.
Eu sempre gosto de abrir essas mechas com pentes de dentes mais largos. Eu não uso tanto o pente fino para fazer esse processo, porque eu sinto que o pente largo ele deixa esse cabelo mais bonito, ele dá um volume, um desenho bonito para as ondas. E depois que eu termino essa parte de trás do cabelo, eu vou fazer a parte da frente, e ela vai ser exatamente igual ao que a gente fez na parte da frente. No caso do cabelo da minha mãe, eu já deixei essa repartição da frente, eu não deixei ao meio, eu deixei pro lado da franja, que é o lado que ela habitualmente ela já tem costume de usar. Se eu partir no meio, ela não vai gostar. Então, eu já deixei jogado pro lado da franja dela. E aí, eu começo da mesma maneira, alinhando essa raiz. Aí, o produto, tanto fixador térmico, tanto fixador de Babyliss quanto protetor térmico já foram aplicados e penteados em todo o comprimento, em todas as mechas do cabelo. Depois eu venho alinhando e como esse lado é o lado esquerdo, eu vim com o Babyliss por baixo. E esse lado do cabelo, ele tem menos cabelo do que o lado direito, que é o lado que tem a franja. Então, eu peguei essa mecha maior e aí eu vou subindo essa escadinha de divisão de cabelo. Eu só vou subindo de dedinho em dedinho até finalizar toda essa parte do cabelo dela e todo esse lado, que é o lado esquerdo. Mais uma vez, a gente alinha a raiz, vou usar o Babyliss para fazer isso. E como a gente está trabalhando com o lado esquerdo, o Babyliss ele entra por baixo do cabelo, a gente enrola esse cabelo, torcendo a mecha e a pontinha sempre deixando esticada, para dar esse efeito mais natural pro cabelo. E o tempo certo de deixar o Babyliss, o cabelo no caso no Babyliss, é até o seu cabelo ficar quente. Você coloca o dedo, tá difícil de ficar com ele em cima? Esse é o ponto. E aí depois você solta ele na sua mão, deixa o cabelo esfriar e aí sim você vai soltar esse cabelo para que ele tenha ainda mais durabilidade. Se a gente solta o cabelo quente e não deixa ele esfriar naquela posição, ele tende a ter uma durabilidade um pouco menor. E eu vou repetir nesse processo em todo o cabelo dela. Pro lado da franja, você tem a possibilidade de escovar essa raiz para deixar mais alto. Eu, particularmente, tenho o costume de usar pó texturizador, porque eu sinto que ele segura melhor o volume, principalmente quem tem cabelos mais finos. Então, eu gosto de usar um pó texturizador na franja para deixar essa franja da minha cliente mais estruturada. No lado direito, o Babyliss, ele sempre vem por cima da mecha. E aí, para esse lado, como ele tem mais cabelo, eu fui fazendo divisões e aí eu fui partindo essas mechas ao meio. Então, fui partindo essas mechas em duas. E para a franja dela, eu alinhei bem essa raiz, que tem uns cabelinhos que são mais rebeldes. E a minha mãe, particularmente, ela não gosta muito da ponta tão enrolada. Então, eu passei só o Babyliss e fui rodando ele para essa ponta ficar meio que enroladinha para encaixar ali no restante das ondas. Mas ela gosta ainda, se a gente deixasse ainda menos, acho que ela ia gostar mais. E nessa parte fica totalmente desfocado, mas eu apliquei um pó texturizador e fui fazendo esse mini movimento de iriçado bem suave, rente ao cabelo dela. Então a gente dá uma sujadinha aí, puxa o cabelo, puxa o pente contra o cabelo e depois a gente vem penteando de volta. A gente não deixa aquele cabelo embaraçado, aquele negócio duro, não. E aí eu sempre gosto de passar um pouquinho de spray com essa posição da mecha um pouquinho aberta para deixar tudo bem fixado. E o resultado, ele fica assim. São mechas que ficam com ondas, um pouquinho mais fechada, igual tá aí, porque ao longo do dia esse cabelo vai caindo mais. E é uma coisa que é interessante a gente sempre explicar para as nossas clientes, que a gravidade ela vai agir e o cabelo vai cair. Então eu particularmente prefiro deixar essas ondas levemente mais fechadas do que deixar super já do jeito que ela quer que fique na hora do evento, porque o cabelo ele tende a dar uma caída mesmo. E o resultado é esse que vocês estão vendo na tela. Eu abri ainda um pouquinho mais com o pente, como já estava fixado, ficou um pouquinho mais difícil de abrir, mas a gente ainda conseguiu abrir mais. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo.